69% das pessoas não guardam dinheiro. As pessoas gostam de parecer ricas e ter prazeres momentâneos. Antecipação de sonhos geram problemas sérios. Foi assim que o primo rico, Thiago Nigro, começou esse vídeo, que tem o título Como organizar suas finanças e guardar dinheiro. Planejamento financeiro fácil. Em contrapartida a esse vídeo do Thiago Nigro, a gente vai trazer o vídeo da Natália Arcuri, do Me Poupe. Como guardar dinheiro. 5 super dicas que funcionam. Onde a Natália Arcuri traz dicas que ela utilizou durante a sua vida e fizeram com que ela atingisse o patrimônio de mais de R$1 milhão. Então a gente vai analisar o que esses dois vídeos trazem de melhor. São dois vídeos com milhões de visualizações de duas referências hoje no mercado financeiro. Então a gente vai analisar e ver o que pra gente faz mais sentido aplicar no dia a dia para ter realmente uma virada de chave na vida financeira. Então fica com a gente e vamos lá. Então começando pelo vídeo da Natália Arcuri, onde ela traz as dicas que para ela fazem sentido aplicar na vida para ter uma melhora na questão financeira, né? Na primeira dica, ela traz: tenha metas bem definidas. Então é a primeira dica que a Natália Arcuri traz e que para mim faz bastante sentido. Ela divide essas metas em 5. A primeira de longo prazo, 10 anos ou mais. A segunda, médio prazo, entre 2 e 5 anos. A terceira, curto prazo, até 2 anos. A quarta, curtíssimo prazo, até 3 meses. E a quinta, que ela traz com bastante humor, né? A não se meta. É que a gente tende a valorizar o que as pessoas falam em relação às metas que a gente estabelece, né? Então, não se meta não se meta. Não, que as pessoas não venham a se meter nas metas que você estabelecer, né? E que você não dê ouvidos a isso, né? Foque no que realmente faz sentido para você e correr atrás disso. Então, a primeira meta, ela divide em 5, né? Longo prazo, médio prazo, curto prazo, curtíssimo prazo e não se meta. Então, para mim faz bastante sentido a primeira meta da Natália Arcuri. A segunda, ela traz pedir desconto. Então, realmente, o pedir desconto em grandes compras, principalmente, vai fazer bastante diferença. Você vai conseguir economizar um dinheiro, né? E fazendo isso com recorrência, você consegue, ao longo do tempo, ter um acúmulo de capital com esses descontos. Mas é o que realmente vai fazer diferença, vai virar a chave na sua questão financeira? No meu ponto de vista, essa dica a gente corta, porque não acho que realmente vai fazer virar a chave, fazer toda essa diferença que para ela fez, né? Essa virada de chave financeira da vida. Terceira, evite desperdícios. Para mim também não faz sentido. Evitar desperdícios deve ser sempre uma regra, né, na vida da gente, em todos os sentidos. Não acho que caberia colocar com um grande diferencial na vida financeira, porque já é uma regra do dia a dia, né? Não tem como a gente colocar uma dica como essa como realmente um grande diferencial. Então eu traria outras mais importantes. Quarta dica: pesquise antes de comprar. Realmente, pesquisar antes de comprar também tem que ser regra, né? Então faz diferença, assim como pedir desconto faz diferença, assim como evitar desperdícios também faz diferença, mas não é o que realmente vai mudar a sua vida financeira, fazer você atingir grandes resultados, né? Tem coisas mais importantes na frente disso que trariam mais resultados. Quinta dica: ganhar mais dinheiro. Aí sim, aí não tem como discordar da Natália, né? Ganhar mais dinheiro vai fazer você guardar mais dinheiro, vai fazer você ter mais dinheiro para investir. Então não tem como discordar dessa quinta dica, né? Ganhar mais dinheiro. Faz todo sentido. Então, fazendo comparativo com o vídeo do Thiago Nigro, Primo Rico, ele traz o dado de que 69% das pessoas não guardam dinheiro no Brasil. Ele traz o quadro, né? A realidade brasileira de que a maioria das famílias estão endividadas, né? Que é um problema muito sério. E ele traz a projeção de crescimento de uma dívida, né?
como essa dívida cresce rapidamente por conta dos juros altos, né? Então ele traz também, como ele fala, né, o problema não é o crédito, não é você pegar crédito. O problema é o crédito ruim que você pega, né? Então tem essa diferença realmente. Um crédito bom, se bem utilizado, tem bons resultados, né? Tanto para o CPF como para o CNPJ, né? Tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, utilizando um bom crédito da melhor forma possível, vai ter bons resultados. Então, o problema não é necessariamente, né, você pegar empréstimo. É o tipo de empréstimo que você pega, a qualidade ruim desse empréstimo e como você utiliza. Então, o Thiago Nigro traz essa projeção de dívida e como pode ser prejudicial, né, para as famílias. Ele divide as pessoas em 3 tipos de mentalidade. Primeiro tipo de mentalidade, mentalidade escassa. Seria, como ele fala, pobre financeiramente, entre aspas, né? Segundo tipo de mentalidade, mentalidade de passivos, que seria, segundo o Thiago Nigro, a classe média. E o terceiro tipo de mentalidade, a mentalidade de ativos, que seria aí os ricos. Então, com esses 3 tipos de mentalidade, você pode observar em qual delas você se enquadraria, né? Primeiro tipo de mentalidade, mentalidade escassa, que vai ali, basicamente, pegar o que recebe e pagar contas. O segundo tipo de mentalidade, mentalidade de passivos, seria a classe média, né? Segundo ele. Comprar passivos. O segundo tipo de mentalidade, mentalidade de passivos, que seria, segundo ele, a classe média, né? Que estaria visando aí a compra de passivos, como carros, por exemplo. Então, se é o seu caso, se enquadraria nesse segundo tipo de mentalidade. E o terceiro tipo de mentalidade, mentalidade de ativos, que aí seria uma mentalidade rica, né, segundo ele, que estaria buscando, né, essa compra de ativos para futuramente viver, né, desses ativos, né, geradores de renda, por exemplo. Então, diante disso, você decide para onde vai o seu dinheiro, né? Segundo a sua mentalidade, se enquadrando em uma dessas 3, você decide com base nisso para onde vai o seu dinheiro. Então, o Thiago traz, né, o que para ele seria a divisão ideal do orçamento familiar, né? E como ele dividiria, né, esse orçamento em 3 partes. A primeira parte com 50% do orçamento, que seria aluguel, luz, alimentação, os gastos essenciais ali para manutenção de vida. A outra parte seriam os não essenciais, com 30%, que se enquadrariam nos não essenciais. Hobbies, confraternização, alimentação fora, se enquadrariam nesses 30% de não essenciais. E 20% que seriam para estudos, reserva de emergência e investimentos. E aí, na visão dele, a divisão ideal em 3 partes do orçamento, né? 50%, 30% e 20%. Nessas 3 divisões que a gente explanou. E ele traz uma observação, no mínimo razoável, né? Que é gosto não retroage. E faz muito sentido. Gosto não retroage. Quando a gente vai num restaurante um pouco melhor, que a gente depois volta para um restaurante mais simples, a gente quer estar no bom, né? A gente quer estar no bom. Então, realmente faz bastante sentido. Gosto bom não retroage. O Thiago traz no final do vídeo um gráfico com o ciclo financeiro da vida, que é uma coisa que a gente devia se preocupar bastante, porque ele traz a ascensão da renda ao longo da vida, uma linha ascendente do crescimento da renda ao longo da vida e no final o declínio, né, na velhice. Então é uma coisa que a gente deveria se preocupar para o futuro, porque temos que aproveitar o momento em que a nossa renda é maior para investir, para lá na frente não termos tantas preocupações, né? Então, os investimentos como uma semente que deve ser plantada para o futuro. É a visão do Thiago Nigro e que eu super concordo. Com base nisso, vimos o que os 2 grandões trouxeram para a gente, analisamos aí os 2 vídeos e vamos agora trazer 5 ferramentas que podem auxiliar você nessa melhora financeira em como guardar dinheiro.
Então, antes da gente começar a falar das 5, eu queria te dizer uma coisa antes. Guardar dinheiro não é só matemática. Existem 3 bases aí para que isso possa acontecer. A primeira dela é a mudança de mentalidade. Você tem que mudar a forma de pensar em relação a dinheiro para que você consiga guardar e investir. É a primeira coisa. A segunda coisa é a estratégia que você utiliza para isso. E a terceira coisa é a atitude, a tomada de decisão assertiva. Então você precisa desses 3 pilares aí para realmente ter um progresso nesse guardar e investir, né? Então a primeira ferramenta que a gente vai trazer para essa mudança, essa virada de chave na sua vida financeira, que realmente vai impactar a sua vida, é a mudança de mentalidade. Você precisa recalcular sua rota. Você precisa saber para onde está indo primeiro. Porque, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, primeiro você precisa saber para onde você está indo e, assim, recalcular sua rota para atingir seus objetivos. Sem uma mudança de mentalidade, não adianta. Você precisa querer isso. Tenha objetivos. E aí, a Natália Arcuri trouxe como a primeira dica dela lá no vídeo, né? Então, aqui a gente traz como a segunda ferramenta, tenha objetivos, tenha metas definidas, porque isso faz com que sua cabeça se volte para esse objetivo e assim você tenha perspectiva, né? Você tem um horizonte ali que você quer atingir. Então você passa a ter perspectiva e isso muda o jogo. Então a terceira ferramenta que você precisa colocar em prática é ganhar mais dinheiro. Se o seu orçamento está apertado e realmente é 0 a 0 ou até negativo, tem alguma coisa errada, ou você está gastando além do que deveria, ou realmente você ganha o mínimo possível para se manter. Então você precisa buscar mais fonte de renda, renda extra, para realmente assim você conseguir guardar dinheiro, né? E a quarta ferramenta é consumir conteúdos de mudança de hábitos financeiros. Você precisa consumir esse tipo de conteúdo, como esse vídeo, como o vídeo do Primo Rico, como o vídeo da Natália Arcuri, para que realmente você se projete nessa vida financeira, para que você realmente tenha uma mudança, né, de hábitos e busque sempre consumir esse tipo de conteúdo para aprender e conseguir colocar em prática aquilo que vai mudar a sua vida financeira. E aí a quinta ferramenta é começar a investir. Começar a investir muda muito o jogo. Por quê? Você, vou falar particularmente, tá? Você fica viciado nisso. Você fica viciado em investir. Então você deixa, às vezes, de consumir alguma coisa que não seria futilidade, digamos assim, para começar, para ir lá e investir, aportar mais. Então traz uma mudança de mentalidade muito grande. Dar esse start, começar a investir, traz realmente uma mudança no jogo da vida. Então é isso. É esse o conteúdo que a gente vai trazer aqui, né? Sempre essa análise do mercado, a análise dos principais players, dos principais influencers, dos principais investidores, das principais referências do mercado. Essa análise de uma forma construtiva, de uma forma que venha a agregar. Então, se você gostou, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho e tamo junto. Vamos embora.